Olá, eu sou o professor Claudomiro Antônio Martinazzo e pretendo mostrar para vocês neste vídeo como formatar uma tabela, calcular porcentagem e arredondamento com Excel online. Então, eu já trouxe aqui uma tabela pré-formatada, né? Na verdade, pré-formatada não, uma escrita, né? Digitada, precisa toda a formatação. Primeira coisa que a gente tem que observar que, via de regra, às vezes o texto do cabeçalho ele excede a largura da célula, né? Então você pode ir entre a divisória das colunas, né? Apontar o mouse, botão direito, ou melhor, botão esquerdo, dar 2 cliques, ou então arrastar, né? Como eu vou fazer agora, ó, apontei, segurei o botão esquerdo, eu arrasto. Ou, eu prefiro, vai entre as duas colunas, né? Botão esquerdo 2 cliques, botão esquerdo 2 cliques, botão esquerdo 2 cliques. Então, ele vai ter os cabeçalhos ajustados, tá? Então, de acordo com as normas do IBGE, para formatar uma tabela, aliás, tabela é um quadro resumo, né? Que a diferença de tabela para quadro é que o quadro não tem resultado de operações matemáticas, enquanto que a tabela sim. Então você seleciona o cabeçalho, no menu início tem o ícone das bordas, formatação de bordas. Tanto você clica, vai colocar a borda superior e inferior. Ó, observe. No total só tem borda inferior. Ó, vou colocar aqui borda inferior. Tá? Então está formatada a tabela. Bem, uma das ideias aqui é mostrar o cálculo da porcentagem, para ver se fecha o 100%. Então nós sabemos que o 1781 é o que se chama de total absoluto, que corresponde ao total relativo 100. Tá? Então, 1781 está para 100, assim como 175 está para x. E aí você multiplica cruzado, né? 175 vezes 100, 1781 vezes x. Isso na verdade vai nos mostrar que 175 vezes 100 vai dar 17.500, né? Tu vai dividir o 17.500 por 1781, então você vai ter a parcela relativa, tá? Em relação ao total de 1781, ou em relação ao 100%. Portanto, como é que eu faço aqui na planilha? Eu digito igual, porque para a planilha calcular, qualquer uma delas tem que digitar igual. Clico na parcela, barra de divisão, clico no 1781, asterisco 100. Eu posso clicar no 1781 ou escrever esse total, tá? Então já deu 9,8%. Um detalhe, se eu arrastar a equação, e a gente faz como para arrastar a equação? Replicar ela para as próximas células, porque a gente não vai digitar em cada célula a fórmula de novo. Você pode ir aqui no canto direito inferior, vai aparecer um maisinho. Se você segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo, vai fazer o cálculo em todas as células e vai dar divisão por zero. Por quê? Nesse processo de arrastar, cada vez que eu desço uma célula, o software busca ao lado, né, de onde está a fórmula, e vai buscar o total na linha de baixo também. Porque na primeira fórmula estava tudo certo, ó, buscou 175.781. Já na segunda fórmula, ele busca 222 e o próximo valor aqui embaixo que é zero, por isso que deu divisão por zero. Ou seja, nós precisamos travar a célula do total. Para isso, você seleciona de novo a fórmula original, né, a primeira, vai entre a letra da coluna do total e a linha do total e digita o símbolo cifrão, que é o Shift 4, e dá Enter. Se você arrastar novamente a fórmula agora, opa, puxei para o lado direito, deixa eu puxar para baixo, ó, vou no maisinho, puxo para baixo, pronto. Eu agora tenho o cálculo de todas as parcelas e só digitei a primeira equação. É importante que todo aluno pesquisador que venha utilizar as planilhas saiba
que nesse processo de aumentar as casas decimais expostas ou diminuir, é só uma visualização. O Excel, na verdade, não está arredondando. Nenhum software arredonda, ele só mostra com menos ou mais casas. Se eu somar os últimos algarismos de cada uma dessas porcentagens, a gente vai ver que não vai fechar 100%. Olha aqui, ó, 6, 5, 11, com 2 vai dar 13, com 6 dá 9, 19 no caso, com mais 2, 21, ou seja, vai dar 100,001. Ou seja, o total não corresponde à soma das parcelas que a gente está enxergando, porque o Excel, na verdade, calcula tudo que ele tem após a vírgula que está na memória dele. Então aqui deu 100,001. Mesmo que o Excel tenha mostrado 100, não é 100, é mais do que 100. Agora eu vou repetir o processo considerando apenas uma casa decimal. Então eu vou clicar na parcela 175, barra, clico no total, asterisco 100, né? Asterisco é a multiplicação. Entre o C e o 11 eu vou digitar o Shift 4, que é o cifrão, e vou arrastar a fórmula. Só que agora eu vou reduzir para uma casa decimal, ó. Uma só. Vou calcular o total. Para isso eu vou no menu início, aqui em cima, ó, autossoma, enter. Ó, ele novamente está mostrando 100, mas é 100, ó. 7 com 3, 10. Com mais 6, 16. Com mais 5, 21. Com 8, 29. Ou seja, deu 99,9. Não fechou 100 de novo. Agora eu vou aplicar a norma, ou seja, a regra de arredondamento do IBGE. 9826 vai ficar 9,8, porque o 2 é o primeiro a ser eliminado, menor que 5, quem permanece fica como está. 12,465, 6 é maior que 5, quem permanece deve aumentar. 11,3, porque o 4, que é o primeiro a ser abandonado, ele é menor que 5. Da mesma forma, 20,3, 15,7 e 30,3. Se eu pedir para somar novamente agora, ó, início, sigma, aqui, ó, enter. Agora ele vai mostrar exatamente quanto é a soma das parcelas, como deveria ser. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou acrescentar o que está faltando ou vou retirar o que estiver sobrando, como seria o caso aqui dessa coluna que sobra 1 milésimo. Aqui falta 1 centésimo, então eu vou inserir na maior parcela. Então, 9,8, 12,5, 11,3, 20,3, 15,7, 30,3. Vou calcular o total agora. Início, sigma, enter. 99,9. Eu digito 30,4. 1/10 na maior parcela. 100. Agora fechou 100%. As normas do IBGE, elas são um pouco mais complexas do que isso. Eu uso uma norma tanto quanto simples, que é acrescentar na maior parcela, por entender que esse acréscimo de 1/10 em 30,3 vai ter um efeito muito menor do que, por exemplo, inserir 1/10 em 9,8. Tá? Mas quem quiser seguir o rigor do IBGE deve procurar a norma na internet aí. Bom, isso aqui, como eu disse, é só uma aproximação para uma casa, 2 casas, 3 casas. Se você quiser realmente arredondar, porque daí a coisa vai ficar correta, você tem que usar a função arred. É a mesma no online, no offline, LibreOffice ou outros planilhas. Então, igual arred, abre parênteses, seleciono o valor que eu quero arredondar, ponto e vírgula, uma casa decimal, porque eu só quero mostrar uma. Se eu quisesse 3 casas, eu digitaria 3 e assim por diante. Ó, deu 9,8. Eu vou arrastar para baixo. Ó, arrastei. Agora eu vou pedir para fazer a soma. 99,9. Então, se você utilizar a função de arredondamento da planilha, tu não vai correr o risco de passar vergonha, ou seja, a soma ser 100, mas se você somar manualmente as parcelas, não vai fechar 100. Esse é um risco que se corre em apresentações de trabalhos para o público. Tá? Então é isso. E nesse caso você passa para 30,4, pronto, tu tem o 100.
O que não se pode é a gente mostrar para o público parcelas que somadas não fechem os 100%, né, que está aparecendo na linha do total. Tá? É importante também ressaltar que, de acordo com o IBGE, o cabeçalho ele deve ficar em negrito, a coluna indicativa deve ficar em negrito e o total deve ficar em negrito. Tá? Por isso que o IBGE considera que não precisa ter uma linha sobre o total. A diferenciação é feita pelo negrito. Tá bom, gente? Espero que tenham aprendido e até uma próxima.